Seguinte, última aula nós fizemos uma revisão bem resumo mesmo, porque nós falamos sobre os eventos históricos que aconteceram no período da sociedade feudal, como ela se estruturou, falamos sobre as heranças germânicas e romanas, com o cristianismo, com as vilas, com o colonato nas heranças romanas, e falamos sobre as heranças germânicas, com o comitatus, com o direito consuetudinário, a organização tribal, o benefício, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o processo da expansão ultramarina, uma das características para a forma de fecundação, de gestação do sistema capitalista. Porque a expansão ultramarina foi uma espécie de força motriz para o surgimento também do capitalismo. Vamos lá. Gente, não quer passar não esse negócio. Aqui é o slide que eu coloquei na última aula. Vou passando aqui. Pessoal, resolvam essa questão aí rapidinho. Só para ver se vocês realmente compreenderam o conteúdo. E aí? Letra D, professor. Todos concordam? Letra D? É, letra D. Vamos lá. O feudalismo europeu foi resultante de uma lenta e complexa integração de estruturas sociais romanas com as estruturas dos povos conhecidos como germanos, ocorrido entre os séculos V e IX. Lembrando, ocorrido entre os séculos V e IX, foi o período de incubação do feudalismo, porque quando teve a derrocada do Império Romano em 476, o Império Romano Ocidental, porque o Oriental continuou até 1453, o de 1453 é o que vai marcar o fim da Idade Média. Esse da Europa Ocidental foi o que marcou o início da Idade Média, dando fim à Antiguidade. Beleza. Quando nós tivemos isso, o fim do Império Romano Ocidental, não teve de início o feudalismo. Ele foi se gestando. Ele estava num processo de incubação. Ele vai ter seu desenvolvimento por volta do século X, século XI. Século XIII vai ser o apogeu e século XIV já vai ser a decadência, com a peste negra, com as atividades econômicas entrando em declínio, as revoltas camponesas, enfim. Então, uma das principais estruturas germânicas que compuseram o feudalismo foi a letra D, né? Letra B, professor. Letra D, pessoal. Perfeito. O comitatus, relação de fidelidade militar entre guerreiros e seu chefe. E isso vai, inclusive, marcar o quê? A sucerania e vassalagem. Próxima questão. E, professor, o colonato é herança romana, né? O colonato é herança romana. Perfeito. Pessoal, peraí, mandei desligar o microfone, a galera. Pessoal, é o seguinte. Nicolas. Vocês desliguem aí os microfones e quando tiver alguma dúvida, pode falar. Mas mantenham o microfone desligado porque atrapalha aí os outros alunos e também me atrapalha um pouco. Tem barulho de porco, de pato, de gente gritando. Tá morando no zoológico. Enfim. Então, primeira questão, letra D. Comitatus, relação de fidelidade militar entre guerreiros e seu chefe. As heranças romanas, nós vamos ter o cristianismo, que vai ser uma espécie de unidade entre a herança romana e germânica. Vamos ter as vilas, o colonato, e a SpaceX considera como a fragmentação do poder político uma herança romana, viu? Vamos lá, dando continuidade aqui. Segunda, respondam aí. Letra D?
E aí? Vocês responderam Acho o que é quê? letra D. Letra D? Sim. É não. Aqui, Letra C. pessoal. Letra C, filho. É a Sim, letra C. sim, tá. Porque imaginem, como é que nós A letra vamos C. ter uma absoluta descentralização administrativa se a sucerania e vassalagem eram vínculos entre o sucerano e o vassalo? Beleza, cada um é soberano em seu território. Ele tem o poder de organizar sua economia, sua política, sua organização social, mas existem vínculos, pessoal. Por exemplo, o sucerano, ele tem que, por exemplo, ajudar em determinados momentos o vassalo, seja na questão de guerras, como também o vassalo tem esse dever de ajudar o sucerano. A questão também de, caso o sucerano, a sua filha, for casar, o vassalo tem que ajudar financeiramente. Caso a filha ou o filho do sucerano for raptado, o vassalo também tem que ajudar na recaptura desse filho. Então, há vínculos de proteção e fidelidade. Mas a letra C, ela é mais completa, por quê? A letra D está errada por conta dessa forma absoluta. A letra C fala, relação direta entre a posse e soberania dos feudos, beleza, cada um é soberano no seu feudo, fragmentando assim o poder central. Beleza. O que acaba fazendo com que não existam países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, não tem como existir, já que o poder político é fragmentado. Só que a letra D traz essa forma absoluta. Existem vínculos. Um cede a terra e o outro tem a fidelidade e dá a proteção. Diga. O que está errado nessa letra aí? Eu sei que não existia legislação, mas existiam as regras, né? Vamos lá. Politicamente, o feudalismo caracterizava pela letra A, existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. Pessoal, a existência de legislação específica, beleza, a reger a vida de cada feudo. Existia legislações, a conduta e tudo. Aqui está correto. Só que está perguntando o quê? Politicamente. Como era a política? Aqui você tem que entender o comando da questão. Como era a política no período do feudalismo, da Idade Média. Era um poder político fragmentado e aqui ainda traz a relação direta entre posse e soberania dos feudos. Está falando sobre política. Essa questão jurídica está correta. Existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. Professor, Diga. aí no caso aí da absoluta descentralização administrativa na D, poderia ser também porque naquela época os feudos eram fragmentados, né? E o poder era descentralizado. Então a gente poderia também colocar em xeque essa D, né? Não? Mais ou menos. Porque existiam vínculos. Vocês lembram do Comitatus? Foi uma herança germânica que ajudou para a sucerania e vassalagem. A sucerania e vassalagem é que o sucerano ele cede parte de suas terras para um nobre, que vai ser o seu vassalo, mas eles mantêm vínculos de proteção e fidelidade um ao outro. E a Igreja Católica é que fazia a solenidade dessa fidelidade e proteção, que era chamada de homenagem. E assim eles colocavam suas mãozinhas sobre a Bíblia e juravam fidelidade, e selando assim com um beijo. Porque como não tinha documento, a questão escrita era muito escassa, documentos até existiam, mas era muito escassa a questão escrita. Quem monopolizava isso era a igreja. Por isso que a igreja estava presente em quase tudo, nessa questão de poder político, econômico, cultural, religioso. Beleza? Então, o que deixa a letra D muito errada é essa forma absoluta. A questão aqui, vocês podem perceber assim, professor, mas eu vou enviar um recurso. Você pode até tentar fazer com que essa questão esteja errada através de um recurso, ver se eles aceitam. Mas o que deixa muito errado é essa absoluta. Existiam vínculos, proteção e fidelidade. A letra C está mais completa, a relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. Certo? Vamos para a próxima. Terceira questão. Questão da SpaceX aí para vocês entenderem. Como se dá essa forma de explicar a sociedade feudal e seus pilares.
Letra D? E aí? Acho que é a letra D. Letra D de dromedário. Verdade. Vamos lá. A sociedade feudal pode ser caracterizada como uma sociedade. Letra A, de castas. Aqui, pessoal, é a sociedade indiana, viu? A sociedade de castas, você pode ter dinheiro. Mas se você nasceu em uma casta como se fosse, por exemplo, pária, você nunca queria ser da casta dos brahmas. Porque o brahma é como se fosse um corpo completo. O pária é excluído desse corpo. Culturalmente, você pode ser o mais rico possível. Mais rico que for, mas você não se encaixa nessa casta. Já no estamento, se você tiver dinheiro, tiver possibilidade de ter terras e tudo, beleza, você vai ter. Você não vai ser excluído por questões, a não ser se for na questão da nobreza, porque aí já é o sangue nobre, né? Outra questão. Mas não de castas. Castas já é uma característica da Índia. A letra B, estamental com grupos sociais bem definidos, como o clero, a nobreza e os escravos. Existiam escravos, pessoal, mas quando se fala em Idade Média, em sociedade feudal, deveria ter o que aqui? Servos ou vilões. Letra C, de classes, já está errado. Sociedade em classes é num sistema capitalista, porque há uma forma de mobilidade social muito mais dinâmica do que os estamentos. Ou seja, vocês aqui, por exemplo, vocês estão estudando para ascender socioeconomicamente a uma outra classe social. Entenderam? Tem a classe baixa, a classe média alta, a classe alta, e assim vai. É a sociedade em classe. E a letra D, estamental com grupos sociais bem definidos, como o clero, a nobreza e os camponeses. Se tivesse servos aqui também estaria correto. Em regime de servidão. Acabou colocando servos aqui, porque servidão, quem é o figurante de servidão é o servo. Presos à terra. Perfeito. É a letra D. Correto, viu? Pessoal, quando eu explico para vocês compreenderem o conteúdo nos 5 pilares da história, economia, política, sociedade, cultura e religião, e repito muito isso nas minhas aulas, parece que eu sou muito chato, parece que eu sou muito repetitivo, mas eu não sou. É porque, para vocês gabaritarem a prova da SPSEX, você tendo isso em mente, você vai conseguir muito, mas muita forma de conseguir responder todas as questões de história. Meus alunos da SPSEX, eu tenho certeza que muitos deles gabaritaram ou responderam quase todas as questões da SPSEX. Isso os alunos do ano passado. Se tiveram uma dificuldade, pode ter sido uma outra disciplina ou outro tipo. Mas eu expliquei esses 5 pilares e é o que é cobrado, pessoal. É sociedade. Por exemplo, essa questão de número 3. Qual é a característica? Qual é o pilar da sociedade aqui que está sendo cobrado? Qual é? É o econômico? Sociedade. Sociedade, pessoal. É o social. No ano passado, 2019, eles cobraram também uma questão relacionada ao quê? A sociedade. Cobrando sobre os servos e vilões. Próximo ano vão cobrar o quê, professor? Eu não duvido nada que pode ser a questão econômica, quem sabe política também, cultural, religiosa, não sei. Mas eles poderão cobrar qualquer outro tipo. Poderá vir novamente sociedade? Quem sabe? A questão é, vocês têm que estar atentos a tudo. Beleza? Vamos para a próxima. Responda aí, 4ª questão. SPSEX novamente. Letra C. Eu nem li não, professor, mas dessa letra C, né? Nós estamos falando de feudalismo. Malandro. Letra C. Fechou, Geraldo? Esse cara é bom mesmo. É bom, o cara é monstro. Aí lá na hora, a prova... Não, aqui tá falando sobre o que agora? Se lascou. Então vamos lá. 4ª questão. A mobilidade social era rara. Quem nascia servo continuava servo para sempre, trabalhando nas terras do Senhor. Quem nascia pobre morria nobre. Aliás, quem nascia nobre morria nobre, sempre lutando pela defesa e ampliação de suas propriedades. As relações descritas acima eram típicas da sociedade feudal. Pessoal, o feudalismo, vocês não podem esquecer os 3 estamentos da sociedade feudal: clero, nobreza, servos e vilões. Existiam escravos? Sim, muito pouco.
Mas clero, nobreza, servos e vilões. É o que costuma ser Professor. cobrado. Uns rezam, Professor, outros guerreiam e outros trabalham. Diga. tinha os reis, tinha? Sim, existe o rei. Só que o rei, ele não tinha um poder centralizado. Por exemplo, ele tinha doado terras para uma outra nobreza, mas esse rei não tinha o poder de interferir nas terras desse outro nobre, que era o seu vassalo. Entendeu? Professor, Entendi. existia rei que era vassalo? Existia. O Guilherme Conquistador, que se tornou rei na Inglaterra, ele era rei na Inglaterra, mas era vassalo na França. Era bem complexo essas relações de suzerania e vassalagem. Ok? Vamos para a próxima aqui. Outra questão é SpaceX. Respondam aí. Letra C. Letra C. Todos concordam? Rapaz, bicho, esse cara é monstro. Linha letra A ainda. Letra E. O cara nem Minha leu a letra letra ainda. ainda, o cara respondeu a questão. É doido. Letra E, professor. Eu tô achando que é a letra A, hein? Mas peraí. E aí? Questão é SpaceX, pessoal. Aqui já não é falando sobre aqueles pilares, economia, sociedade, cultura, religião, política. Aqui é falando sobre o que, professor? Sobre o evento, sobre a dinâmica da sociedade, que é uma outra Letra C, característica professor. para se compreender a história. A letra C, professor. Letra C? Tem um pra mim que é. C. Certo, certo. Entre a É. A e C, hein? Vamos lá. Na Europa feudal, começa a ocorrer o ressurgimento e crescimento das cidades, com a dinamização do comércio. Assinale a alternativa em que todos os fatos citados são causas corretas desse renascimento comercial e urbano. Falei isso. Fala passado. Seu é. Letra A. Sucessão de invasões vikings e muçulmanas que levaram a população a se refugiar nas cidades. Eita, nas cidades, pessoal. Eles se refugiaram onde? No espaço rural. Rural. Que aí foi surgindo realmente o feudalismo. A fragmentação do poder político. Porque antes nós tínhamos o Império Carolíngio. Quando eles começaram a fugir para o espaço rural, começou a surgir o feudalismo de fato. A fragmentação do poder político. Desenvolvendo-se assim a reabertura do comércio com o Extremo Oriente pela Rota da Seda, apoio ao comércio pela organização de comerciantes como a Liga Hanseática. Está errado. A Liga Hanseática é na parte norte da Europa, onde hoje temos ali a parte da Alemanha, da Polônia, ali no Mar Báltico, é a parte mais ao norte. Enquanto na parte sul nós temos o Mar Mediterrâneo, na parte norte nós temos o Mar Báltico. Isso na parte da Europa Ocidental. Na parte da Europa Oriental nós temos o Mar Negro. Letra B. Fim das invasões de povos nômades, como magiares e normandos, diminuição da população europeia. Não, pessoal, você está falando sobre o ressurgimento do crescimento das cidades. Como é que vai ter a diminuição? Está errado. Vamos para a letra C. Crescimento da população europeia. Perfeito. Expansão do cultivo agrícola causado pelas melhorias introduzidas, como o arado e a enxada de ferro. Perfeito, pessoal. Essas invenções tecnológicas possibilitaram um aumento populacional, fazendo assim o renascimento urbano e depois comercial, porque eles começaram a produzir excedentes e tiveram a necessidade de organizarem feiras, que eram nos burgos, para comercializar aquele excedente. Quando houve as cruzadas, melhorou ainda mais, porque eles começaram a transitar a outros espaços, comercializando. Aí nós vamos ter os mercadores, que juntamente com os artesãos, surgindo assim a burguesia, uma nova classe social, um novo agrupamento social que não se encaixava na tríade da sociedade feudal.
A sociedade feudal, enquanto era clero, nobreza e os servos e vilões, os camponeses, a burguesia não se encaixava nessa tríade. E o que ela fez? Ela destruiu essa tríade, fazendo surgir assim um novo sistema sociopolítico-econômico, que foi o capitalismo, com a sua primeira política comercial econômica, que foi o capitalismo mercantil, conhecido como mercantilismo. Perfeito. Então, aqui, letra C, as invenções, o aumento populacional, as invenções tecnológicas e a reabertura do comércio no Mediterrâneo provocado pelas cruzadas, como eu falei. Letra C. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Comente bem a letra E, por favor. A letra E, né? Vamos aqui, letra D. Crescimento da população europeia, expansão da produção agrícola. Perfeito. Reabertura do comércio no Mediterrâneo provocado pela tomada de Constantinopla pelo muçulmano. Não. O crescimento urbano e comercial, isso foi antes da tomada de Constantinopla. Constantinopla vai ser tomada pelos muçulmanos por volta de 1453, o que vai marcar o fim da Idade Média, iniciando assim a Idade Moderna. Beleza? Tá errado. Letra E. Crescimento da população europeia. Perfeito. Reabertura do comércio no Mediterrâneo, provocado pelas cruzadas. Surgimento dos estados nacionais. Não, pessoal. Ainda não. Isso vai ser uma consequência do renascimento comercial e urbano. Aqui está perguntando os fatos citados são causas corretas desse renascimento comercial e urbano. Não está falando sobre as consequências. E as consequências aí de maneira indireta, porque ainda temos diversos outros fatores. Aqui, continuando, surgimento dos estados nacionais que desenvolvem as cidades e protegem o comércio. Beleza. O que deixa errado aqui é o surgimento dos estados nacionais. Isso é depois. Nós estamos falando aqui sobre o renascimento comercial e urbano. Certo? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, aqui são tópicos resumos para vocês terem. Eu vou passar esse slide para vocês, não se preocupem. O primeiro tópico falando sobre a consequência das cruzadas, reabertura comercial, a abertura comercial do mar Mediterrâneo e renascimento urbano comercial. O outro tópico, as cidades pioneiras foram Gênova e Veneza, e vocês não podem esquecer disso, pelo amor de Deus. Não tinha Itália, a Itália não se unificou, não formou um Estado nacional entre o século XIV e o século XV. Ela só foi se tornar um Estado moderno nacional, um país unificado, no século XIX, entre 1861 a 1871. Beleza? Aqui era Gênova e Veneza. Como essas cidades elas foram pioneiras nessa comercialização, transitando no mar Mediterrâneo, indo até o entreposto de Constantinopla, Tunis, começaram a enriquecer. E elas eram tão fortes, mas tão fortes, que não aceitaram essa unificação. Professor, e por que a França e a Inglaterra e outros países eles se unificaram? Porque a nobreza era mais fraca, não era tão forte como em Gênova e Veneza. Aqui os comerciantes, os burgueses, eles eram ricos. E eles poderiam, por exemplo, contratar os mercenários, que eram tropas que guerreavam por dinheiro. Não era uma tropa nacional, um exército nacional. Que é isso que vai marcar o Estado absolutista com o exército nacional. Aqui não existia isso. Próximo tópico, o mar Mediterrâneo era a principal plataforma de navegação e comércio. Perfeito. Mas de quem? De Gênova e Veneza. Por conta disso, Portugal começou a fazer o périplo africano. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo era controlado por Gênova e Veneza. E assim eles estavam buscando dar uma resposta a chegar às Índias e chegar ao coração para a obtenção das especiarias. Porque Gênova e Veneza controlava isso, mas mediado por Constantinopla e árabes. Portugal não, chegou direto na fonte, nas Índias. Por isso que Portugal começou a ser a primeira potência da Idade Moderna. Na sequência, a Espanha, depois a Holanda, depois a França, Inglaterra, e aí vai. Mas saibam que o mar Mediterrâneo foi a principal plataforma. Quando Vasco da Gama chegou às Índias em 1498, acabou mudando o eixo econômico que antes era no mar Mediterrâneo, agora foi para onde? Para o Oceano Atlântico. Questão de prova, viu, pessoal?
Próximo item, informação de Portugal, Guerra de Reconquista, Henrique de Borgonha, Condado Portucalense, Afonso Henrique, Independência. Tanta informação no tópico só. O que foi isso, professor? Em 711, os mouros chegaram na Península Ibérica, só que a Igreja Católica começou a conceder diversas bulas papais, que eram dinheiro para financiar as tropas e tudo. E assim fazer o quê, professor? Reconquistar a Península Ibérica. Eles conseguiram, por volta do século XI, um carinha chamado Henrique de Borgonha, ele conseguiu tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o rei de Leão e Castela, eles começaram a dar territórios. Um feudo, um benefício para aqueles generais, aqueles militares que conquistavam cada vez mais territórios. E aí deu um condado para Henrique de Borgonha, o condado portucalense, que no século XII, Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, ele emancipou, se tornando agora o reino de Portugal. No século XIII, eles conseguiram expulsar os mouros do seu território, do último reduto do território que hoje é Portugal, em Algarves, assim fazendo a unificação geográfica. Só que no século XIV, o que aconteceu? Dom Fernando morreu em 1383 e a burguesia não aceitou o rei de Castela assumir o trono português, porque os espanhóis ainda estavam tentando expulsar os mouros do seu território. O que aconteceu, professor? Aconteceu, pessoal, que... Só admitir aqui uma pessoa, peraí, deu certo. Aconteceu que eles estavam tentando expulsar os mouros do seu território, os espanhóis, a burguesia não aceitava. Não, nós não queremos essa unificação, porque os problemas dos espanhóis vai se tornar os problemas também dos portugueses. Por isso que eles começaram a protestar, começaram a ir contra essa posse do rei de Castela ao trono português. E souberam que um carinha era bastardo, era filho do rei, mas fora do casamento, e irmão de Dom Fernando, Dom João, mestre da Ordem de Avis, que ainda não era dom porque ainda não era rei, mas foi apoiado pela burguesia e pela Inglaterra e conseguiu a ascensão. Isso em 1385, a Revolução de Avis. E se cobrar na prova, Batalha de Aljubarrota, está correto. Porque a Batalha de Aljubarrota foi a batalha final que concluiu a Revolução de Avis. Batalha de Aljubarrota em 1385. Ok. E assim, claro, Dom João, agora mestre da dinastia de Avis, ele começou a retribuir os favores que foram concedidos pela burguesia e incentivou a expansão ultramarina. Portugal se tornando assim o pioneiro na expansão marítima. Não foi a Espanha, foi Portugal. Porque imagina, pessoal, tem como a Espanha financiar uma expansão ultramarina? Não. Eles estão tentando expulsar os mouros do seu território. Certo? Portugal não. Portugal já tinha toda uma estrutura, já era centralizado político e geograficamente, e assim, com a sobretaxação de impostos sobre a população, conseguiu recursos suficientes para conseguir empreender as expansões ultramarinas. Professor, Diga. no caso dessa guerra de reconquista, foi só os espanhóis tentando expulsar os mouros do seu território, né? Não só os espanhóis, portugueses também, viu? Que, na verdade, eram de início o rei de Leão, de Castela, de Navarra, de Aragão. Os francos também? Entendi. Beleza? Com dúvida? E os francos? Os francos, eles estavam mais na parte ali da Europa, na França. Ali eram os visigodos, na Península Ibérica. Entenderam? Que depois o Reino Franco acabou sendo fragmentado ainda no século IX, pessoal. Não se esqueçam, não. Lembrando que teve as invasões dos vikings, dos húngaros, dos magiares, os muçulmanos. E assim foi que teve a configuração do feudalismo de fato. Ok? Professor, Chega. qual é o motivo que os vikings estavam tentando invadir a Europa? Recursos. Questão econômica, conseguir espaço. Mas, principalmente, eles saqueavam, eles pilhavam a região da Inglaterra, da França. Questão econômica. Ok.
Ok, pessoal, vamos para o próximo item. Crise sucessória e Revolução de Avis, já falei sobre isso. Formação do absolutismo, união da burguesia, mais nobreza coroaram Dom João de Avis. Então, união da burguesia e da nobreza também coroaram Dom João de Avis. Se tiver burguesia, está correto, pessoal, porque a burguesia foi a principal classe que apoiou Dom João de Avis. E também teve a Inglaterra ajudando. Nesse período estava tendo a Guerra dos 100 Anos e a Inglaterra concedeu tropas para que Portugal conseguisse a sua unificação, a Revolução de Avis. E a Batalha de Ajuba Roda, a vitória da Revolução de Avis, está aqui o próximo item. E no último, Dinastia de Avis, políticas mercantilistas, incentivo ao comércio e navegação. Aqui nós tivemos diversos fatores para que a nobreza, a burguesia, a Igreja Católica tivessem para a expansão ultramarina. A nobreza queria a manutenção dos seus privilégios em outros territórios, conquistar novos espaços. A burguesia, a elevação dos seus lucros. A Igreja Católica, a expansão da fé. Lembrando que Portugal estava numa condição favorável, sem conflitos, geograficamente muito propício para a expansão ultramarina. E, além disso, nós temos também a Escola de Sagres, pelo infante Dom Henrique, que proporcionou para que houvesse o conhecimento da arte náutica, a expansão ultramarina, beleza? Continuando. O outro item aqui. Mercantilismo, a primeira política do capitalismo, a primeira política econômica, conhecido também como capitalismo comercial, foi essa a primeira fase. A principal característica nós temos, eu já falei isso, metalismo, e se vier na prova, bulionismo também está correto. Balança comercial favorável, e se vier na prova, cobertismo também está correto. O protecionismo, porque eles começaram a proteger suas economias, todos queriam somente vender, não queriam comprar, porque eles não queriam gastar suas reservas de moedas, suas reservas de metais. E assim, voltaram os olhos para quem? Para as colônias. É daí que vem o pacto colonial, uma outra característica do mercantilismo. E a última será o intervencionismo. O intervencionismo na economia. Isso vai ser, inclusive, colocado em xeque por volta do século XVIII e século XIX, com um carinha chamado de Adam Smith. Quesnay também, Turgot, eles criticaram muito essa intervenção do Estado na economia. Falavam que a economia ela é fluida, deixa fazer, deixa passar. O Estado não deve interferir em nada na economia. O que, claro, acabou se agravando em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores. Já que todo mundo estava produzindo, e não observava que não tinha mais para quem vender. O que gerou o quê? Uma crise no sistema capitalista, que foi contornado com as teorias keynesianas, o estado de bem-estar social, chamado também de welfare state, que agora o Estado fazia intervenções, sim, na economia. Só que esse Estado inchou tanto, mas tanto, que por volta de 1980 criaram uma outra política econômica, que foi o neoliberalismo, que aqui no Brasil nós tivemos como figura precursora o carinha chamado Fernando Collor de Mello, depois seguido por Fernando Henrique Cardoso, que agora seria o quê? Não a ausência de Estado, mas o Estado mínimo. O Estado vai estar lá, ele vai observar quando poderá haver uma crise. Beleza? O próximo item. Grandes navegações, mudança do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Atlântico, nas rotas para as Índias. Beleza, Portugal fez isso, contornando para a parte leste, fazendo o périplo africano até chegar às Índias. Portugal iniciou a sua empreitada marítimo-comercial em 1415, conquistando Ceuta. Em 1434, um carinha chamado Geoianes, ele conseguiu ultrapassar o Cabo do Bojador, que na mentalidade da época era o fim do mundo, já que eles consideravam que a Terra era plana, ali era o abismo. Por isso que tem aquele poema muito famoso de Fernando Pessoa, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se queres passar para além da dor, aliás, se queres passar para além do bojador, tem que passar para além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que se espelha o céu. O que ele quis dizer com isso? Muitas pessoas, muitos aventureiros morreram nessas aventuras, nessa forma de conseguir dinheiro, de conseguir metais preciosos.
Por isso que o mar é salgado com as lágrimas de Portugal. Quantas pessoas choraram sem seu ente querido? O contraste entre o oceano em que se reflete o céu. O céu é algo positivo, é algo muito bom. O oceano é algo incerto, é algo de criaturas marinhas. Por isso que tem toda uma mentalidade. Okay? E aí, Gil e Yanes conseguiu ultrapassar o Cabo Bojador e em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu cruzar o Cone Sul-Africano, enfrentando uma grande tempestade, que será denominada assim, esse Cone Sul-Africano, de Cabo das Tormentas. Mas o Dom João II, ele não aceitou, o rei português, e dominou de Cabo da Boa Esperança, já que ele tinha esperança agora desse contorno chegar às Índias. E chegou, em 1498, às Índias, tendo bastante lucro. Só para vocês terem uma ideia, um saco de noz moscada dava para comprar uma casa em Portugal. Essas especiarias eram muito, pessoal, mas muito lucrativo. Por isso que Portugal tinha tanta ambição de chegar. Professor, Diga. o senhor falou que na balança comercial favorável também era chamada de cobercionismo, era? Balanço comercial favorável ou cobertismo? É cobertismo, né? Isso foi utilizado mais na França, viu? Enquanto o metalismo ou bulionismo foi utilizado pela Espanha, o cobertismo foi utilizado mais na França. Mas todos os países utilizavam o cobertismo, mas principalmente a França. Ok. Valeu. Então, próximo item. O pioneirismo português, centralização política, paz interna, posição estratégica, burguesia poderosa e influente, experiência comercial, incentivo do Estado, novas tecnologias. Pessoal, tem como, pelo amor de Deus, um feudo financiar expedições ultramarinas? Não tem. Tem que ser um país, porque são caras essas expedições. Quantas vezes aquele genovês, o Cristóvão Colombo, tentou pedir apoio de Portugal? Isso em 1485, 88, mas Portugal não quis. E assim ele foi pedir apoio a quem? A coroa espanhola. E conseguiu. Chegou à América em 1492, pensando que tinha chegado às Índias, por isso que denominou os habitantes de índios. Beleza. E professor, Diga. Cristóvão Colombo, ele queria, ele acreditava na navegação, como é que se fala? Ele queria atravessar o mar para provar que ele conseguiria chegar às Índias. Sim, dando a volta. Circunferência da Terra. Sim. Aí já Portugal, ele não acreditava, né? Por isso que eles meio que não deixaram ele. Tanto não acreditavam que também achavam muito caro essa expedição. Não era algo realmente concreto. Fazer o périplo africano era muito mais concreto, porque você ia fazer o périplo até chegar ao fim. Ou seja, o rei de Portugal tinha a ciência que tinha um fim, esse continente, essa imensidade de terra. E ele realmente estava correto. Só que o Cristóvão Colombo, ele estava errado. Que ele queria chegar às Índias, mas ele não sabia que tinha uma grande massa de terra, que era o continente da América. Entendeu? Sim. Próximo item, o último. As navegações portuguesas em 1415. Portugal conquistou a cidade de Ceuta em 1415. 1488, périplo africano. Repetiu aqui, foi mal. Bartolomeu Dias, 1498, Vasco da Gama. 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? E em 1519, nós vamos ter o português Fernando de Magalhães a serviço da coroa espanhola, contornando, fazendo a circunferência da Terra. É claro que ele não conseguiu concluir, ele morreu. Quem concluiu foi Sebastião Leocano. Continuando aqui. E aqui fizeram diversos tratados. Pessoal, tem um tratado que ele poderá ser cobrado na prova de vocês, quem sabe. Ele não é muito mencionado em aulas regulares, mas tem um tratado chamado de Tratado de Alcáçovas, de 1479. Ele é chamado de Tratado de Alcáçovas por Portugal. Espanha chama esse tratado de Toledo, o Tratado de Toledo. Por quê? Ele foi assinado na cidade de Portugal em Alcáçovas e depois, em 1481, ele foi retificado e chamado de Tratado de Toledo na Espanha, na cidade de Toledo. E aqui, por exemplo, nós temos já um outro tratado, que não é nenhum tratado, é uma bula, a bula intercoetera, que determinava 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Portugal não aceitava, porque sabia que tinha terra
para mais a oeste, porque quando Cristóvão Colombo ele chegou novamente à Europa, ele passou primeiramente por Portugal, já que tinha chegado, navegado por território português pelo Tratado de Alcáçovas. Por que, professor? O Tratado de Alcáçovas, diferentemente do Tratado de Tordesilhas, que traçava um meridiano na parte vertical, o de Alcáçovas era na parte horizontal, fazendo a divisão pela referência das Ilhas Canárias. A parte norte, responsabilidade da Espanha, a parte sul, responsabilidade de Portugal. E quando Cristóvão Colombo chegou ao território da América, ele chegou pela parte o quê? A parte sul de território português. E aí teve que fazer uma redefinição desses tratados. E assim nós tivemos a bula intercoetera, Portugal não aceitou, teve que fazer o Tratado de Tordesilhas, chegando assim ao território da América. Beleza? Traçando 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. O próximo item será o quê? O padroado, era a associação entre o Estado absolutista e a Igreja. Jesuítas, expandir a fé católica, já falei isso, impedir outras religiões, pois é o contexto das reformas religiosas, reforma protestante. E outra, não podemos afirmar nada documentalmente sobre a intenção da chegada. Alguns falam que foi a corrente marítima, outros falam que Portugal já sabia. Eu, através da própria lógica, dei por mim que Portugal já sabia. Porque Cristóvão Colombo, antes de chegar à Espanha, ele passou por Portugal e avisou, nós chegamos em terras ali. Só que ele pensava que eram as Índias também, né? Mas nós chegamos em territórios do parte oeste. Então, Portugal, beleza, vou saber. Professor. E professor? Oi. As reformas protestantes receberam influência da Igreja Ortodoxa? Não, a Igreja Ortodoxa já é um outro segmento dentro do cristianismo. Já é uma outra vertente. Aí já é na parte mais oriental. A reforma protestante fala qual tipo de influência? Influência tipo assim na não adoração de imagens, essas coisas? Isso. Sim, com certeza. Por quê? Primeiramente, é uma outra forma de desenvolvimento religioso dessa vertente aí ortodoxa. Porque tem o cesaropapismo, em que o rei, enquanto na Europa oriental ele é muito mais forte, na ocidental não tem quase rei. É fraco, é fragmentado o poder político. E lá ele colocava a igreja abaixo dele. Por isso que tinha conflitos. E acabou colocando, por exemplo, o fim de adoração a imagens, porque isso alimentava e fortificava os sacerdotes. E aí teve um movimento iconoclástico, o fim para a quebra de imagens sagradas, enfim. Só que os protestantes eles estavam mais embasados na Bíblia, considerada como a verdade absoluta, não precisando de nenhum intermediário para eu chegar à verdade. Porque na Igreja Católica, quem é um intermediário é a Igreja. São no caso, padres. Mais para a questão econômica, é? Eles estavam lucrando com isso, a Igreja? Quem as imagens? Como é que é? Questão econômica, não entendi a pergunta. No caso, na Ortodoxa, foi impedida as imagens por causa do lucro da Igreja, Também com as imagens? é um dos fatores, mas também pelo o próprio embasamento bíblico. Mas o próprio rei, ele não aceitava nessa parte mais oriental. Então tem todo um conflito. É um conflito histórico-sociológico. Na Reforma Protestante, é um conflito mais bíblico, porque a fundamentação de Lutero vai ser a Bíblia. Por isso que é difícil lá na Dieta de Worms contestar Lutero em 1521. Os caras falam, você foi culpado porque condenou a tradição e tudo, aquilo outro. Aí, no final, né? Você vai renunciar às suas teses e ele fala, eu renunciarei minhas teses se vocês provarem através das escrituras sagradas que eu esteja errado. Como é que vai dizer como está errado? Você estava com a Bíblia na mão. Ele acabou sendo absolvido, mas condenado pelo rei. E aí teve que se refugiar no castelo de Wattenburg. Ok? Deu para compreender? Ok. Valeu. Pessoal, esse contexto aqui das grandes navegações. Lembrando, nós estamos fazendo um resumo aqui. A aula passada, eu precisaria de 4 aulas, ou seja, 45, cerca de 2 horas, mais de 3 horas para ministrar aquele tipo de conteúdo. Então, foi um resumo bem sintético, bem síntese mesmo desses conteúdos. E agora nós vamos para a Idade Moderna, beleza? Então, teve a Guerra de Reconquista, já expliquei para vocês.
O mercantilismo, já expliquei as características, a intervenção do Estado na economia, o metalismo, o bulionismo, foi a primeira política econômica do capitalismo, muito importante para vocês compreenderem a Idade Moderna. Vocês não respondem questão se não tiverem a ideia do mercantilismo. Ah, professor, mas isso é muito fácil. É muito fácil. Beleza. Mas aprenda mesmo e volte. É fácil, só que a galera só avança conteúdo e não revisa. Meu querido, você não vai passar em prova se você não ficar revisando conteúdo, não. Porque até eu esqueço, que direto, lendo, mas eu esqueço às vezes. Eu tenho que revisar de vez em quando. Então, vocês têm que fazer revisões. Avança o conteúdo? Ah, mas hoje eu vou voltar um pouquinho também. Beleza? É assim. Já falei aqui, mercantilismo, o pioneirismo português também já falamos, sobre essa forma de expansão ultramarina, sobre os tratados. Os navegadores, né? O Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cabral. Renascimento comercial urbano, isso já é mais lá no início, quando teve, por exemplo, a estruturação do sistema capitalista, aliás, a estruturação do sistema feudal, o renascimento comercial urbano, quando teve o seu apogeu e tudo. Claro que no século XIV nós tivemos a peste negra, o que acabou deixando muito débil as relações socioeconômicas, tendo uma grande crise na produção de alimentos, já que muitas pessoas morreram. Quem é que ia produzir o alimento? Não tinha. Então, eles começaram a sobretaxar, a nobreza sobretaxar os camponeses, e eles começaram a reagir nas jaquerias. Vou passando aqui, já deu para ter a dimensão desse mapa mental, já expliquei. Aqui é o mapazinho, né? Gênova e Veneza dominavam o mar Mediterrâneo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Dá para ver o ponteirozinho aqui do mouse, dá? Dá ou não? Dá. Ah, beleza. Então tá aqui. Esse negócio aqui não tá diminuindo, não. Daí, zero. Aqui, mar Mediterrâneo, controlado por Gênova e Veneza. A Península Itálica não era unificada. Eles controlavam o mar Mediterrâneo. Iam até, basicamente, aqui, onde hoje é o Estreito de Bósforo e Dardanelos, em que tinha aqui o quê? Constantinopla. Beleza, estou concluindo aqui. E logo aqui é o mar Egeu. Eles pegavam os produtos, levavam para a Península Itálica e comercializavam em toda a Europa. Na parte mais ao norte aqui, que não dá para ver, é o mar Báltico. E aqui nós temos a Liga Hanseática. Enquanto na Idade Média nós temos as corporações de ofício, que eram atividades monopolizadas, por exemplo, por sapateiro, por ferreiro, era uma espécie de sindicato de trabalhadores, só que diferentemente. Os sindicatos, hoje, eles agrupam determinadas categorias. Por exemplo, servente, pedreiro, marceneiro, de segurança. Só que eles estão espalhados em diversas empresas. Nas corporações de ofício, não. Isso era tudo monopolizado numa única instituição. E eles monopolizavam a produção dessa atividade. Certo? Nós temos também as guildas, que é como se fossem as ligas hanseáticas, que não são corporações de trabalhadores, mas sim de comerciantes. As guildas, a Liga Hanseática. Lembrando que, por volta do século XIII, o Papa Gregório, ele ativou também, pessoal, fazendo já uma menção aqui à aula anterior, o Tribunal do Ofício, para combater quem, professor? Os valdenses e os cátaros, que eram heréticos. Eles estavam fazendo uma nova reinterpretação das doutrinas, dos dogmas do cristianismo. E a Igreja Católica não aceitava, só aceitava as doutrinas e dogmas dela. Então começaram a perseguir esses caras. E morreram muita gente, viu? Fogueira, dentre outras formas, empalamento. Enfim, vamos avançando aqui. Responda essa questão aí. Ei, professor. Oi? Letra D. Professor? Diga. O Genovese. Repete bem o que o senhor falou agora no início, no final. Eu não entendi direito. Sobre... Meu Deus, você falou... Eu esqueci. Você falou agora sobre... A reativa...
A ativação do Tribunal de Ofício? Basicamente. No Só fala século... bem, por favor, de novo. Isso, o Papa Gregório, ele criou essa instituição para combater os heréticos, aqueles que contrariassem as doutrinas e dogmas da Igreja Católica. E, por exemplo, na Alemanha nós tivemos os cátaros, que consideravam que Jesus Cristo não era um Deus. Foi criado por Deus, mas não era um Deus. Isso contrariava o quê? Contrariou a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao mesmo Amém. tempo, amém. Ao mesmo tempo, um Deus, ele é três. E três é um mistério da Santíssima Trindade. Okay? E na parte da França nós tivemos os valdenses, que também, de forma semelhante, criticava a figura de Santa Maria, de Jesus, enfim. Sexta questão, responder o quê? D. Todos concordam? Letra D. Letra D, né, pessoal? Venezianos e os genoveses. Os venezianos e genoveses. Se tivesse genoveses, também estava correto. Por quê, professor? Porque eles controlavam o mar Mediterrâneo e como Portugal buscou uma outra alternativa navegando para a parte leste, chegando às Índias, consequentemente ameaçou o comércio no mar Mediterrâneo, tendo agora uma nova forma de obtenção das mercadorias, das especiarias, porque Portugal chegou às Índias, chegou no coração de onde se pegava esses tipos de produtos. E professor, se na letra C tivesse genovese, na letra D, não ia marcar qual? Isso aí, com certeza. Ia ser anulado, né, pessoal? Pelo amor de Deus. E professor, mas quem controlava o mar Mediterrâneo não eram os turcos, não? Os turcos otomanos? Era. Antes das cruzadas. Eles controlavam toda aquela parte. Depois das cruzadas, eles começaram a voltar para seu território, a Península Arábica. Na hora, tranquilo. Na hora. Estão expulsando, né, professor? Já, estão expulsando. Por que mesmo? Esse cara caça uma lavar de roupa, pá. Fiquei, professor. Até uma hora, bora. Deu para entender? Você pode ficar até meio-dia, professor. E aí? Deu para entender? Alguma dúvida a mais? Tudo tranquilo. Tranquilo. Posso passar, né? Vamos passar. Professor. Pode. Qual a diferença entre Paz de Westfália e o Tratado de Westfália? Westfália? Sim, a diferença entre a paz e o tratado, ou não existe? Não, peraí, eu não entendi. Repete. A diferença entre Paz de Westfália e o tratado. É a mesma coisa. O Tratado de Westfália e Paz de Westfália aconteceu em 1648, colocando no fim a Guerra dos 30 Anos. Foram 11 tratados. Ah, sim. Beleza. Então, o homem é bom, eu. O professor já estudou. Posso passar? Sétima. É super sexy, pessoal. Vamos lá. Letra E? Letra E. Alguém marcou diferente? Letra D. Letra D. Letra D também. D. Certo. Pessoal, aqui é a letra D. Intenso intercâmbio. Vamos lá. O que o comando da questão diz? No século XII ao XV, Veneza, Gênova e Pisa destacaram-se como importantes núcleos urbanos na Europa, em decorrência principalmente da letra D, pessoal. Intenso intercâmbio comercial com o Oriente, pelo mar Mediterrâneo. Beleza? Por meio do transporte marítimo via Constantinopla. Não somente Constantinopla. Constantinopla era um dos entrepostos comerciais que eles obtinham ali relações. Lembrando, pessoal, na Quarta Cruzada, os comerciantes de Veneza, Gênova e outros, eles financiaram essa Quarta Cruzada não para conquistar Jerusalém, mas para invadir Constantinopla e saquear, para tirar de vez ali o seu concorrente. Os caras são malandros. Foram malandros. Lembrando também, as ordens que nós tivemos
os teutônicos, os hospitalários e os templários para a conquista de Jerusalém. Façam aí a oitava. É. Letra E. Letra E. E aí, todos concordam? Marcaram letra E, todos? Letra Epsilon. É a única que tem. É ela mesmo. Rapaz, eu acho que é a letra C, ó. Rapaz, não faça isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Letra E, viu, pessoal? Eu não vou nem ler aqui, porque ela está muito fácil. Só ir pela data. 1488, nós tivemos Bartolomeu Dias atravessando o Cone Sul-Africano, denominado de Cabo das Tormentas, depois redefinido como Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Vasco da Gama chegando às Índias. E o único que chegou às Índias foi o Vasco. Aliás, o primeiro a chegar, né? Aí não tinha como errar, não, moço. Primeiro, a única vez que foi o primeiro. O Vasco. Professor, Oi. Rapaz, Pesado, que é viu? isso? o cabo do Borjador foi Gil Enéas, né? Gil e Anis, beleza. Gil é Anis, ô. Tá correto. Em 1434. Próximo. Vamos para o próximo. Letra B. Letra B. Letra B de bastão. Letra B, pessoal, perfeito. Não Letra podemos B de boca de dizer... égua. Ó, Portugal foi o primeiro país europeu a lançar essas grandes navegações, procurando metais preciosos, produtos agrícolas, mão de obra e novos mercados. Dentre as razões que favoreceram a expansão marítima portuguesa, não podemos apontar. Letra B, situação interna de conflito político. Eles não tinham essa situação interna de conflito político, inclusive foi um dos motivos para eles não aceitarem o rei de Castela tomar o rei de Portugal, tomar o poder político. Porque a Espanha, o rei de Castela, o rei de Leão, eles estavam ainda expulsando os muçulmanos. E assim poderia prejudicar as relações econômicas de Portugal. Décima questão. Esse é sexo aí. Absolutismo. Letra E de episcopal. Letra E. Letra E, viu, pessoal? Vamos lá. Na Europa, a justificativa para o poder soberano dos reis propiciou o aparecimento de inúmeras obras literárias que se dividiram em duas grandes correntes: a teoria do direito divino dos reis e a teoria do contrato social. Essa teoria do contrato social será com Thomas Hobbes, com Jacques Rousseau, com John Locke. Mas a teoria do direito divino justificava o poder absoluto. São teóricos absolutistas, tanto como Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, Jean Baudin, Jacques Bossuet, todos são teóricos absolutistas. E o que tinha de base, o que fundamentava a teoria do direito divino? Afirmava que o poder do rei era emanado por Deus. E se você for contra o poder do rei, você está sendo contra quem? Contra Deus. Porque foi Deus que colocou aquele homem ali para guiar a população. Então, aqui a letra E. Quem era contra o rei, era contra Deus. Professor, Diga. comente bem a teoria do contrato social. Ó, teoria do contrato social, nós temos Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, ele considera que o homem é o lobo do homem. O homem, em sua natureza, ele é ambicioso, ele é falso, ele mente. E aí, antes do nascimento do Estado, nós tivemos uma barbárie por conta disso. Porque ele ultrapassava os limites do outro. Ele matava,
para conseguir melhorias, para conseguir água potável, alguma coisa. Até que, em um dado momento, eles se uniram para, assim, prevalecer o Estado, que deveria proteger principalmente a vida. É o Leviatã. Esse Leviatã é um Estado. Está lá na fundamentação bíblica. É um Estado que controla tudo. E assim, os seres humanos eles vão transferir os seus poderes para o Estado. Já John Locke, ele vai falar o seguinte: o Estado, ele é importante. Ele deve proteger a vida e também a propriedade privada. E, além disso, o Estado tem que proteger outra coisa. É a vida, a propriedade privada. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque é importante outro critério. Me esqueci aqui. Enfim, a vida, a propriedade privada, e sem falar que John Locke ele não dava tantos poderes a esse Estado. Se esse governante ele for ruim, ele for uma criatura que penaliza muito a sociedade, ele pode sofrer um processo de retirada de poder, que será através de quê? De uma revolução. John Locke fundamentou assim a Revolução Inglesa. Ele foi um dos teóricos fundamentais para a Revolução Inglesa. Enquanto Thomas Hobbes, ele odiava, ele não gostava do que estava acontecendo. Para ele ali era o caos, era um retorno ao estado de barbárie. Beleza? Então, John Locke, ele protegia assim tanto a vida como a propriedade privada e a... Deixa eu ver bem aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui que é... Lembra até qual questão? Até essa, não foi? Isso. Beleza. Então, pessoal, depois vamos ter Rousseau, que ele vai falar o quê? A existência do Estado vai ser importante. Mas quando? Quando os seres humanos for uma ameaça um ao outro. Mas ele fala que o homem ele não é ruim, ele não é ambicioso, o homem no estado de natureza. Enquanto o Hobbes considerava o homem ruim, o homem ambicioso, John Locke não. Ele considera que o homem é bom, mas a sociedade o condena. Corrompe. O corrompe. Corrompe, negócio de o condena. Isso. Beleza? Pessoal, ficou faltando só uma característica do John Locke. Eu vou botar no grupo porque é importante e é questão de prova. Só ficou faltando, eu vou explicar sobre John Locke. Mas não se preocupe não que depois eu coloco. Questão 11. Resolvam. E o último. Professor, tá só... Professor, esse negócio É assim mesmo. E aí, pessoal, responderam o quê? Letra D. Certo. Vamos lá. A partir do texto, é correto afirmar que... Oxe, gente, a partir do texto, que texto mesmo? Enfim, dá para responder, né? Porque a dominação Rapaz, é bom, viu? da África entre os séculos XV e XVIII. E aí, letra D. Sustentou-se no comércio, na construção de imaginário acerca do continente africano que legitimava a ideia de superioridade europeia. Isso tanto no século XIV e XV como no século XIX. Só, pessoal, que no século XIX isso vai ser muito mais forte. Porque eles consideravam o quê? As três raças. Darwinismo social. A caucasiana, a negroide e a mongoloide. A caucasiana, o homem branco, o europeu. A negroide, o africano, e a mongoloide, os asiáticos. Isso. Era muito mais forte esse preconceito. A missão do homem branco é a civilizadora, é levar a civilização, é um aspecto humanitário. Só que isso, na prática, foi altamente sanguinário, foi altamente violento, desumano. É daí que nós vamos ter o apartheid, a colônia do Congo, que era da Bélgica. Meu Deus do céu, quantas pessoas perderam as mãos, tiveram seus braços destroçados, tudo para conseguir o marfim e o ouro. Enfim, é a letra D. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês tenham compreendido. Aqui foi uma revisão contemplando a expansão marítima, contemplando o absolutismo, o mercantilismo. Tamo junto. Valeu. Começou a travar. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço. Tchau. É nóis.
Falou. Valeu, valeu. Falou.